Olá! Sabe por que alguns hábitos parecem que grudam na gente, enquanto outros são uma luta para manter? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de B.F. Skinner para entender exatamente isso. Como nossas ações são moldadas e qual é a diferença entre só reagir ao mundo e de fato agir para transformar o mundo ao nosso redor. Então, a grande pergunta que fica é essa. Será que a gente é só uma coleção de respostas automáticas ao que acontece por aí? Ou será que temos o poder de sermos arquitetos do nosso próprio comportamento, de construir quem somos? É essa a questão que vai guiar nossa conversa de hoje. Para a gente desenrolar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o comportamento como uma reação, o tal do reflexo. Depois, a gente entra na grande virada do Skinner, o comportamento como ação. Aí, vamos descobrir qual é o mecanismo por trás disso e, por fim, como tudo isso se aplica no nosso dia a dia. Certo. Vamos começar pelo começo. Antes do Skinner chegar e mudar tudo, a psicologia do comportamento, o behaviorismo, já tinha uma ideia bem forte, baseada no conceito de reflexo. Essa ideia veio principalmente dos trabalhos de Pavlov e Watson. A base de tudo aqui é o reflexo. Pensa nele como se fosse a configuração de fábrica do nosso corpo. Sabe, é uma luz forte bate no olho e a pupila diminui. Um barulho muito alto e a gente toma um susto. É uma resposta que simplesmente acontece. É biologia pura, sem precisar aprender nada. E é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante, com o famoso experimento do Pavlov. Ele sacou que dava para linkar esses reflexos a coisas novas. O processo era bem simples. No início, o sino era só um sino, não significava nada para o cachorro. Aí, durante o experimento, ele tocava o sino um pouquinho antes de dar a comida. Depois de fazer isso várias vezes, o que aconteceu? O cérebro do cachorro fez a conexão. Só de ouvir o sino, ele já começava a salivar, mesmo sem ver a comida. Ele aprendeu uma nova reação. Então, a ideia central dessa galera era essa. O comportamento é basicamente reativo. O ser vivo é meio que passivo, sabe? Ele fica ali esperando um estímulo do ambiente para poder ter uma resposta. Mas, se a gente parar para pensar, será que isso explica tudo? Dirigir um carro, conversar, aprender um instrumento, isso não parece ser só uma reação, né? É exatamente aí que o Skinner entra e vira a mesa. Ele não disse que Pavlov estava errado, mas disse que o reflexo condicionado era só um pedacinho da história. Para o Skinner, a maior parte do que a gente faz não é uma simples reação ao mundo, é uma ação sobre o mundo, para gerar algum resultado. Essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. De um lado, o comportamento respondente do Pavlov é involuntário, é um reflexo que acontece por causa de um estímulo que veio antes. Do outro, o comportamento operante do Skinner. Ele é voluntário, é uma ação que parte do próprio organismo para operar no ambiente e causar alguma mudança. E aqui está o pulo do gato, a ideia central do Skinner. A chance de uma ação voluntária acontecer de novo não depende do que veio antes dela, mas sim do que acontece depois. É a consequência que vai dizer se o cérebro vai querer repetir aquela ação ou não. Tá, mas como isso funciona na prática? O Skinner descreveu uma espécie de fórmula de 3 passos para isso, que ele chamou de contingência de reforço. Pensa nela como se fosse o motor que faz a nossa aprendizagem girar. Funciona assim, ó. Primeiro, tem o antecedente, é o contexto, a situação onde tudo acontece. Depois, vem a resposta, que é a ação que a pessoa ou o animal faz. E, por fim, a parte mais importante, a consequência. É o que acontece logo depois da ação, e é isso que vai fortalecer, ou não, aquele comportamento para ele se repetir no futuro. Para a gente conseguir enxergar isso funcionando, nada melhor do que olhar o experimento mais famoso que o Skinner criou para estudar esse mecanismo, a chamada caixa de Skinner. Vamos aplicar a nossa fórmula aqui. O antecedente é o cenário. Um ratinho com sede dentro da caixa. E lá tem uma alavanca. A resposta? O rato começa a explorar o lugar e sem querer esbarra e pressiona a alavanca. E a consequência? Imediatamente uma gotinha de água aparece. O resultado é que o rato aprende muito rápido. A ação de apertar a alavanca foi selecionada porque a consequência foi boa para ele. E o mais incrível é que Skinner não estava só interessado em ratos, claro. Esse mecanismo é a base de como nós aprendemos praticamente tudo, das coisas mais banais até as mais sofisticadas. Vamos levar isso para uma sala de aula. O antecedente. A professora faz uma pergunta. A resposta, um estudante levanta a mão e dá a resposta certa. A consequência, a professora faz um elogio na frente de todo mundo. Qual o resultado? A chance daquele estudante participar de novo aumenta e muito. O comportamento de participar foi reforçado. Simples, né? Extremamente poderoso. Ok, agora que a gente entendeu a engrenagem básica,
Vamos para a última parte e ver como esse mecanismo aparentemente simples é capaz de construir os comportamentos super complexos que a gente tem na nossa vida. Essa frase do Skinner resume tudo. O que ele quis dizer aqui é que ter experiência não é só sair por aí vivendo. A experiência de verdade, aquela que ensina, vem de perceber a relação entre o que a gente faz e o que acontece depois. É essa dança entre ação e consequência que forma o nosso conhecimento. E aqui tem um ponto que muita gente confunde. Reforço não é a mesma coisa que recompensa. Existe o reforço positivo, que é adicionar algo bom, como o elogio da professora. Mas também existe o reforço negativo, que é tirar algo ruim. Por exemplo, tomar um remédio para dor de cabeça. A dor vai embora. A ação de tomar o remédio foi reforçada. Nos dois casos, o comportamento fica mais forte. E isso é o oposto da punição, que o Skinner dizia que não funciona muito bem a longo prazo, porque só ensina o que não fazer e não o que fazer no lugar. Agora pense em coisas como aprender a dirigir ou a falar uma língua nova. Ninguém aprende isso de uma vez só. A gente aprende aos pouquinhos. Skinner chamou isso de modelagem. É ir reforçando cada pequeno passo na direção certa. Um acerto aqui, um elogio ali, até que, peça por peça, o comportamento complexo inteiro é construído. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão que é bem profunda. Se o nosso comportamento é tão influenciado pelo ambiente e pelas consequências que ele nos apresenta, a pergunta que não quer calar é: quem deveria ter o poder de organizar esse ambiente, de arquitetar essas contingências? E com que objetivo? É uma questão com implicações gigantescas para a educação, para o trabalho, para a política, para a vida em sociedade, né?